Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Egídio Martiniano e estamos aqui reunidos para mais um encontro do Código Penal Comentado. Nós já tivemos outros encontros e hoje falaremos do artigo 15 do CP. Nós sabemos que temos um encontro marcado aqui semanalmente, não apenas com o Código Penal Comentado, mas também com as outras legislações comentadas que fazem parte deste projeto super bacana, né? Então, vocês têm aqui conosco o Código Penal, mas nós temos também o Código Civil, a Constituição Federal comentada e também a CLT comentada. Então, não se esqueça de se inscrever no canal do Professor Bruno Criado, ativar o sininho para acompanhar todos os vídeos que nós postamos e também dar like neste vídeo e enviar para os seus amigos e amigas, para que eles também possam ter aí conteúdo de qualidade e com fácil acesso, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar a conversar então sobre o artigo 15 do Código Penal, que eu vou colocar na tela aqui para nós, né? Vamos falar hoje sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, dois institutos importantes previstos no direito penal e que nós vamos aqui desdobrá-los no nosso encontro de hoje. Vamos fazer a leitura do artigo. Diz o artigo 15 o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Percebam que o próprio artigo 15 traz aí tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, né? Não confunda com o arrependimento posterior que está previsto no próximo artigo. Vamos falar então primeiro da desistência voluntária e depois nós conversamos um pouquinho sobre o arrependimento eficaz. Primeiro ponto que a gente tem que entender quando falamos da desistência voluntária é que ela é justamente uma desistência voluntária. Professor, nossa, explicou tudo, né? Entendi agora, tá perfeito. Veja só, a desistência voluntária ela é caracterizada pelo ato voluntário do agente de desistir durante a execução da conduta criminosa. Como assim, professor? Ainda não entendi muito bem. Percebam, o agente está praticando a conduta, mas por qualquer razão, voluntariamente, desiste de concluí-la, desiste de consumá-la. Percebam, portanto, que existe uma interrupção no iter criminis, ou seja, no caminho do crime, né? O agente está na execução, está executando ali a conduta criminosa, mas ele desiste voluntariamente. Percebam então a interrupção do iter criminis, né? O que vai acontecer nestes casos? Percebam, só irá responder pelos atos já praticados, né? Nós vamos falar ao final da natureza jurídica desses institutos, mas na desistência voluntária, como a gente interrompe ali a conduta, só responde pelos atos praticados. Percebam, se eu estou desferindo tiros contra alguém, né, e aí eu tenho lá na minha arma 10 cartuchos, né, e eu só disparo 2, acabei errando, vamos lá, eu acertei os 2 disparos, mas eu desisti na minha conduta, eu parei. E percebam, eu parei porque eu quis. Eu estava atirando, poderia ter continuado desferindo outros disparos, mas eu parei. Interrompi a minha conduta. Percebam, neste caso, só vou responder pelos atos praticados. Posso responder ali por uma lesão corporal, se eu acertei a pessoa, por uma periclitação da vida, né? Pelos disparos de arma de fogo, mas eu não respondo pela tentativa, só pelos atos praticados. Vejam só que interessante, né? Por isso é importante nós termos em mente que existem 2 requisitos essenciais para configurar a desistência voluntária, né? Primeiro, que haja uma interrupção, inclusive definitiva da conduta, né? Então se interrompa de fato o iter criminis. E segundo, que exista aí a voluntariedade do agente. Um ponto importante para a gente debater. O que significa esta voluntariedade, né? Percebam, o código quis dizer o seguinte: o agente que sem qualquer espécie de coação, ele interrompe ali o seu ato. O que seria uma coação? Por exemplo, diferente da tentativa, que são atos alheios à vontade do agente, ele não consegue consumar. Aqui vejam, por uma vontade própria, voluntária, ele interrompe ali a prática do crime. Percebam que o código quis trabalhar com a questão, então,
de quando a gente não é forçado, não é segurado, né? Não é impedido de outra forma, portanto, coagido a interromper. E aí vem uma distinção interessante para nós fazermos. Voluntariedade é diferente de espontaneidade. A espontaneidade ela vai decorrer de uma íntima convicção. Eu pessoalmente falei assim, nossa, isso aqui não é certo. O que eu estou fazendo na minha vida? Vou parar, não vou mais continuar com esse crime. Percebam, eu intimamente, de convicção íntima pessoal, decidi então interromper. Isso seria espontaneidade, né? Eu espontaneamente decidi. A voluntariedade ela é mais abrangente, ela pode contemplar a espontaneidade. Percebam, eu voluntariamente, de forma espontânea, decidi interromper. Mas a voluntariedade ela abrange outras situações, como por exemplo, se eu tenho alguém que fica, não atire, por favor, não faça isso, você vai acabar com a sua vida, né? Levam a minha mãe para falar, meu filho, sai disso, sai dessa vida, não cometa este crime. Percebam, eu fui incentivado por um terceiro a desistir da minha conduta e aí eu voluntariamente aceito. Percebam então que a voluntariedade permite o quê? A liberdade da minha decisão. Eu estou livre para decidir, embora possa até não ter sido espontânea a minha decisão. Beleza? Agora nós temos outro instituto para falar também, que é o arrependimento posterior. Arrependimento eficaz, perdão. Percebam, o arrependimento eficaz também acontece quando o agente busca evitar a consumação do crime. Olha que interessante para a gente entender. Vejam, o agente praticando o iter criminis, ele cessa a execução, portanto, há uma presunção de que haverá, via de regra, consumação, só que o agente, voluntariamente também, decide evitar, interromper que se consuma o crime. Logo, ele se arrepende do crime e busca evitar que, por exemplo, a morte ocorra. Naquele exemplo que eu dei, que eu estou atirando contra a pessoa, eu já terminei os disparos, mas aí me bateu um peso na consciência e eu falei assim, vou ligar para o SAMU para que salvem a vida desta pessoa. Percebam, eu me arrependi eficazmente. E aí vem uma questão interessante para nós distinguirmos aqui da desistência voluntária. Percebo que na desistência voluntária eu ainda estou na execução e aí interrompo. Eu não chego ali à fase da consumação. Aqui no arrependimento eficaz, eu já concluí a execução, a fase da execução, e agora estou apenas aguardando ali a consumação, ao qual eu devo buscar a sua conclusão. Então eu devo evitar que se consume o crime. E aí vem uma questão interessantíssima para nós levantarmos. O nome do instituto é arrependimento eficaz, não é mesmo? Arrependimento eficaz. Logo, eu eficazmente devo impedir o resultado. Se eu desfiro os disparos, eu ligo para o SAMU, mas a pessoa ainda assim morre, eu não, então, sou contemplado pelo instituto, porque eu não consegui eficazmente evitar o resultado. Todavia, por outro lado, se eu consigo, aí sim eu só respondo pelos atos praticados. Percebam, posso responder pela lesão corporal, grave, gravíssima, leve, alguma coisa nesse sentido. Percebam então que em ambos os casos existe uma espécie de um prêmio concedido ali ao agente que praticou a conduta e desistiu, se arrependeu dela de forma voluntária. Portanto, até como diz o professor Guilherme de Souza Nucci, a pessoa ela se desvia do seu caminho delituoso e, portanto, decide aí buscar evitar que aquela conduta ela reflita no mundo jurídico, né? E aí, neste caso, como a pessoa ela busca mudar o seu destino e, por consequência, mudar o destino da própria vítima, ela é, digamos, premiada. Embora alguns autores debatam se seria uma espécie de um prêmio, de fato, mas, verdade seja dita, é que se reconhece no autor, pelo motivo de que ele mudou ali, então, o destino das coisas, o direito de que ele só responda pelos atos praticados e não responda, por exemplo, a uma tentativa de homicídio, né? Então ele pode responder sempre por uma lesão corporal, por um disparo de arma de fogo, crimes anteriores, tipicamente previstos, mas que não são aqueles que a priori ele estaria praticando, né? Percebam então, portanto, que a natureza jurídica de ambos os institutos, da desistência voluntária e do arrependimento posterior, embora a doutrina vá divergir um pouco,
de modo geral, o consenso aqui se trata de excludente da punibilidade, né? Então, reside a tipicidade, reside a ilicitude, mas a punibilidade será excluída e, portanto, só os atos anteriormente praticados, objetivamente tipificados e ilícitos, é que serão, de fato, punidos. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, podem me procurar. Instagram, @egidio.martiniano. Estou à disposição de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.